A Sony está prestes a enfrentar uma das maiores batalhas legais de sua história, em um processo que pode custar mais de 6 bilhões de libras, equivalente a cerca de 39 bilhões de reais. A gigante do entretenimento está sendo acusada de cobrar preços abusivos na PlayStation Store. Essa ação coletiva tem como principal alegação o abuso de poder de mercado e preços injustos para os consumidores por parte da Sony. Em agosto de 2022, mais de 9 milhões de pessoas no Reino Unido entraram com uma ação conjunta contra a empresa. E tudo começou quando a Sony passou a desrespeitar seus consumidores, excluindo jogos, filmes e programas de TV de seus catálogos, pegando os clientes de surpresa, já que eles teriam pago para ter tais conteúdos em suas contas e acabaram saindo no prejuízo. No entanto, esses não são incidentes isolados, mas fazem parte de uma grande estratégia da Sony, que é o motivo pelo qual ela está no centro dessa polêmica. As consequências disso podem ser graves tanto para a empresa quanto para os fãs. Quer entender um pouquinho melhor tudo isso? Fica aqui comigo que eu irei te explicar tudo o que está acontecendo. A Sony foi fundada em maio de 1946 no Japão e ao longo dos anos se tornou um conglomerado multimídia e está entre as 500 maiores empresas do mundo. Para se ter uma noção do tamanho da companhia, ela é dona de marcas como PlayStation, do estúdio de cinema Columbia Pictures, da gravadora Sony Music, além de possuir seus próprios canais de TV por assinatura. Ao longo dos seus mais de 70 anos de existência, a Sony já esteve no centro de diversas polêmicas e desde 2022 vem enfrentando um grande problema. Nesse mesmo ano foi aberto um processo contra a Sony movido por Alex Neil, cofundador e CEO da Consumer Voice, um serviço independente que ajuda os consumidores a recuperar dinheiro de empresas que violam regras e leis. Desde muitos anos que Alex luta e defende os direitos dos consumidores através do desenvolvimento de propostas e programas. Entretanto, o processo contra a Sony foi a maior luta de Alex até então para defender os clientes da empresa, que de alguma forma se sentiram lesados com as atitudes e preços abusivos da Sony. Na ação, Alex e seus advogados afirmam que a Sony tem quase um monopólio na venda de jogos digitais e outros conteúdos complementares por meio da PlayStation Store, que é um serviço de distribuição digital de jogos eletrônicos para usuários do console de videogame PlayStation. A PlayStation Store oferece uma variedade de conteúdo, como jogos completos, conteúdo adicional, demos jogáveis, temas, trilhas sonoras de jogos e trailers de jogos e filmes. Além disso, conta na alegação de que a Sony se aproveita do seu poder e domínio para impor termos e condições rigorosos aos desenvolvedores e editores de jogos. E acrescenta que esses termos permitem que a Sony defina o preço dos jogos e de todo o conteúdo adicional, cobrando uma comissão de 30% em cada compra na PlayStation Store. Por conta disso, a grande maioria dos conteúdos e jogos na PlayStation é incrivelmente caro. O valor aumenta ainda mais quando os jogos possuem um Deluxe Edition, obrigando os usuários a pagarem valores altíssimos para adquirirem jogos com essas versões. Mas existe algum problema no fato da empresa colocar valores altos em seus produtos digitais? Isso seria motivo para processo? Bom, na verdade, as empresas podem sim definir seus próprios preços, porém, existem algumas ressalvas. A Sony é uma empresa gigante e uma das maiores no ramo de entretenimento. Por isso, ela deve seguir algumas leis e regras. Além do mais, a PlayStation Store é um dos maiores mercados de jogos para videogames do mundo. Como a Sony é dona da PlayStation Store, isso representa muito poder e domínio nas mãos de uma única empresa. E quando uma companhia tem tanto poder em suas mãos, ela pode acabar abusando dele e prejudicar seus consumidores propositalmente. E é aqui que se encontra o problema. Para que algumas empresas gigantes não abusem de seu poder e lesionem os clientes, existem algumas leis que protegem os consumidores contra esse tipo de prática. No Reino Unido, local em que a ação contra a Sony foi movida, existe uma lei que fala justamente sobre isso. O capítulo 2 da Lei da Concorrência de 1998 proíbe o abuso de posição dominante por uma ou mais empresas que têm uma posição dominante em um mercado específico, na medida em que possa afetar o comércio dentro do Reino Unido ou em qualquer parte dele. Isso significa, por exemplo, que nenhuma companhia pode limitar a sua produção propositalmente. Também proíbe que empresas cobrem preços diferentes para clientes diversos e, acima de tudo, proíbe que elas cobrem preços excessivamente altos.
No caso, a Sony é uma empresa dominante no setor de jogos e entretenimento, dona da PlayStation Store, uma das maiores lojas digitais de jogos, e está cobrando preços altíssimos. Por esse motivo, Alex New e seus advogados argumentaram que a Sony abusou de sua posição dominante, onde a mesma tem cobrado valores injustos de seus usuários do Reino Unido para compras de jogos digitais adquiridos através da PlayStation Store. Em uma das partes do processo, eles citam que os jogos vendidos na PlayStation Store são projetados para incentivar os jogadores a gastarem o máximo de dinheiro possível, incluindo crianças. No entanto, apesar do processo ter sido iniciado, havia ainda chance dele não ser aprovado pelo Tribunal Britânico. As ações coletivas no Reino Unido precisam ser aprovadas pelo Tribunal de Apelação da Concorrência. Caso os juízes não fossem convencidos de que a PlayStation Store estava prejudicando seus consumidores, o processo seria rejeitado e a ação anulada. Nesse cenário, a Sony iria continuar cobrando o mesmo preço para os jogos e a ação coletiva não seria válido de nada. Inclusive, a própria Sony acreditava que o processo iria ser rejeitado, mas não foi isso que aconteceu. A decisão do tribunal perante a ação coletiva era de extrema importância, já que ali seria definido o futuro da Sony. E quando falamos sobre decisões que impactam o futuro, sabemos que escolher o presente certo para alguém também pode fazer toda a diferença. E se você está pensando em um presente que realmente vai agradar e ser útil, tem uma solução ideal para você: as roupas da Insider. Com estilo minimalista e versátil, elas se adaptam a qualquer ocasião, garantindo que a pessoa que você presentear, ou até mesmo você, esteja sempre bem vestido. Além disso, o conforto das peças da Insider é incomparável, com tecidos tecnológicos desenvolvidos para proporcionar o máximo de bem-estar. Como todos já sabem, as roupas da Insider não amassam, não desbotam e ainda são anti-odor. Nós aqui do canal já usamos as peças da Insider e recomendamos. Por isso, não perca tempo esse ano. Garanta o presente perfeito acessando o primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado e utilize o cupom exclusivo aqui do canal, Conhecimento15, para ter um desconto de 15% no site da Insider para suas compras de fim de ano. Em novembro de 2023, o Tribunal de Apelação da Concorrência do Reino Unido aceitou a ação coletiva movida por Alex New e o processo foi aprovado para ir a julgamento. Assim que ficou sabendo do resultado, Alex publicou que esse era o primeiro passo que iria garantir que os consumidores recebessem de volta o que é deles, após a Sony violar a lei britânica. Mesmo a Sony tendo feito o pedido de arquivamento do caso, o Tribunal de Londres manteve sua decisão de prosseguir para julgamento. Os advogados da Sony afirmaram que o caso estava repleto de falhas e deveria ser desconsiderado. No entanto, o Tribunal de Apelação da Concorrência afirmou que a empresa falhou em demonstrar essas falhas. Diante disso, tanto Sony quanto Alex New irão expor seus lados em um tribunal no futuro. O ponto principal do processo contra a Sony é a utilização da posição dominante da empresa para forçar jogadores a comprarem jogos e conteúdos adicionais apenas através da PlayStation Store, onde a empresa tem uma comissão de 30% sobre todas as vendas. E o argumento levantado é que se as empresas desenvolvedoras de jogos pudessem vender seus games diretamente para os usuários, seus preços seriam mais baixos. Como os jogos são vendidos na PlayStation Store, os preços acabam sendo desproporcionais aos custos reais para fornecer esses serviços aos clientes. Caso a Sony perca esse processo, o valor a ser pago será de 6,3 bilhões de libras, algo em torno de 38 bilhões e meio de reais, para os quase 9 milhões de usuários britânicos. Os consumidores contemplados nesse processo são todos os clientes britânicos que compraram jogos ou complementos digitais na PlayStation Store entre agosto de 2016 e agosto de 2022, que podem receber uma indenização entre 62 a 562 libras. Até o momento, os consumidores não precisam se juntar ao processo, mas podem se inscrever no site oficial para receberem atualizações do andamento da ação. Nos Estados Unidos, casos semelhantes foram levantados pela Epic Games, desenvolvedores de jogos como Fortnite, contra a Apple e o Google, afirmando que as fabricantes de smartphones forçaram os usuários a comprar seus jogos na Apple Store e no Google Play Store, onde as gigantes recebem 30% de comissão.
Esse modelo de comissão, entretanto, é considerado padrão entre todas as fabricantes atuais, como Nintendo e Microsoft, assim como as lojas digitais Steam, Google Play Store e Apple Store, entre outras. Todas elas tiram comissões semelhantes de 30% nas vendas efetuadas, exceto pela loja digital Epic Games Store, que cobra apenas 12%. Apesar desse tipo de prática de comissão ser algo comum na indústria, é algo que muitos usuários acreditam que deva ser mudado. O processo contra a Sony já está surtindo efeito, já que uma outra empresa também está sendo processada por praticar preços abusivos. A empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos e de distribuição digital, a Valve, está sendo processada pelo mesmo motivo da Sony. A Valve é dona da Steam, que é um serviço de distribuição digital de jogos eletrônicos onde os usuários conseguem comprar diversos jogos. Todas as compras realizadas dentro da Steam, a Valve fica com uma comissão de 30%, fazendo com que os preços de jogos fiquem mais caros para os clientes, assim como o que ocorre com a PlayStation Store. A Valve está sendo processada em 656 milhões de libras, cerca de 5 bilhões de reais. Mas é possível que muitas outras empresas comecem a ser processadas por esse mesmo motivo, mudando todo o cenário da indústria de jogos e videogames. Ambos os processos ainda podem demorar anos para serem resolvidos, mas deixam a imagem da Sony bastante prejudicada. Inclusive, a empresa já começou a fazer grandes mudanças em seu modelo de negócio. Nos últimos anos, a Sony esteve presente em algumas situações bastante controversas. Além do processo britânico que a empresa está enfrentando, outras situações deixaram os usuários do PlayStation bastante frustrados e decepcionados com a empresa. No ano de 2023, os usuários do PlayStation receberam um e-mail um tanto quanto confuso. O e-mail dizia que a partir do dia 31 de dezembro de 2023 não seria possível assistir nenhum conteúdo Discovery devido a acordos de licenciamento de conteúdo. Diante disso, nenhum conteúdo Discovery adquirido anteriormente a essa data seria possível de assistir e todo o conteúdo seria removido da biblioteca de vídeos dos usuários, mesmo que eles tivessem pago para ter aquele conteúdo em suas contas, e isso incluía centenas de programas do Discovery. No e-mail não havia nenhum pedido de desculpas da empresa ou uma explicação do porquê eles tomaram essa decisão. Apenas informaram o que aconteceria e disseram que agradeciam o apoio de seus clientes. Todos os usuários ficaram desacreditados com aquela situação, já que seriam deletados conteúdos de suas contas que eles haviam pago para ter. Eles acreditavam que eles eram os donos daquilo. Pouco tempo depois foram deletados diversos programas populares da Discovery e o público, com toda a razão, ficou bastante decepcionado com a Sony. Muitos usuários fizeram reclamações e postagens em suas redes sociais com a indignação diante da atitude da Sony de terem retirado os conteúdos de suas contas de um dia para o outro, mostrando que a empresa não se importa de fato com seus consumidores. Mesmo que as licenças e direitos da Sony tivessem expirado, eles acreditavam que deveriam ter um reembolso para que não saíssem prejudicados dessa situação. Entretanto, devido à repercussão negativa dos clientes, a Sony se viu forçada a renegociar os direitos dos programas da Discovery. Logo, os usuários receberam a notícia que os conteúdos voltariam e as pessoas que haviam comprado teriam de volta os vídeos em sua biblioteca pessoal. No entanto, não era a primeira vez que isso acontecia. A Sony já tinha se envolvido em uma polêmica parecida anos atrás. No ano de 2017, a empresa havia adquirido uma plataforma chamada Funimation por 143 milhões de dólares, obtendo 95% da companhia. A Funimation era uma empresa de entretenimento americana que se especializou na dublagem e na distribuição de mídia asiática oriental, mais notavelmente animes japoneses. A Sony, juntamente com a Funimation, oferecia um serviço de streaming para que usuários adquirissem os animes e eles ficassem salvos em suas contas. Além disso, quando um DVD da Funimation era comprado, também era disponibilizado um código que permitia que os clientes também assistissem os animes através da plataforma de stream e que eles teriam os episódios salvos em sua biblioteca de vídeos. E caso o cliente não quisesse o DVD físico, ele poderia comprá-lo digitalmente e teria permanente em sua conta, algo que a própria Funimation falava. A plataforma sempre deixou claro que quem adquirisse os animes digitalmente teriam eles para sempre em sua conta.
No entanto, no ano de 2021, a Sony também adquiriu uma empresa concorrente da plataforma, o Crunchyroll, que hoje é responsável pela distribuição, licenciamento e publicação de anime. A ideia da Sony era fundir as duas plataformas e transformá-las em uma grande plataforma de anime. Porém, essa decisão não agradou nem um pouco os usuários da Funimation, que ficaram receosos sobre o que poderia acontecer com os animes que eles já haviam comprado e estavam armazenados em suas contas. Em março de 2022, a Sony anunciou a fusão das duas plataformas. Todo o conteúdo da Funimation seria migrado para a plataforma Crunchyroll, assim como os usuários, sem nenhum custo adicional. Em uma FAQ sobre a fusão, a Crunchyroll declarou que não ofereceria suporte para cópias digitais da Funimation, o que significava que os usuários não teriam mais acesso aos animes que haviam adquirido anteriormente. Mesmo a Sony tendo anunciado que todo o conteúdo seria migrado para a nova plataforma, não foi o que aconteceu. Todo o conteúdo que havia sido comprado por usuários iria desaparecer de suas contas. A Funimation estava programada para encerrar suas operações em abril de 2024, e ao contrário do que aconteceu com a Discovery, dessa vez a Sony de fato excluiu todo o conteúdo da conta de seus clientes, que ficaram extremamente decepcionados com essa situação e com a empresa, e não havia nada que eles pudessem fazer. Para piorar ainda mais a situação, a Crunchyroll anunciou um aumento no preço da plataforma. Logo, os usuários que migraram para a Crunchyroll teriam que pagar um valor ainda mais alto. O maior questionamento dos usuários era como eles poderiam ter comprado algo que na verdade não era deles. A realidade é que a grande maioria dos conteúdos digitais, ninguém que compra possui eles de fato. As empresas formulam cuidadosamente seus termos e condições, que a grande maioria das pessoas nem sequer lê, onde dizem que o consumidor compra uma licença para ter o conteúdo, e não o conteúdo em si. Ou seja, o cliente tem apenas uma licença de determinado conteúdo digital. Mesmo que ele esteja na sua conta, ele não é seu de fato. Você não compra o conteúdo em si, você compra apenas a licença. Os conteúdos em sua grande maioria são filmes, séries ou programas de TV, mas isso vale também para jogos. Tanto que a plataforma Steam foi forçada a mudar sua mensagem por conta de uma lei em 2022. Na nova mensagem, ela seria obrigada a dizer explicitamente aos clientes que eles estavam comprando uma licença dos jogos. Outras empresas de jogos eletrônicos, como a Ubisoft, enfrentaram controvérsias semelhantes por retirar das contas de clientes jogos que eles haviam comprado, mas que na verdade eram apenas a licença desses jogos. Por conta disso, muitos usuários passaram a comprar jogos piratas ou então optaram por voltar para a mídia física, como DVDs, a fazerem cópias físicas para garantir que terão acesso vitalício de seus conteúdos, seja filme, série, jogos ou programas em geral. Toda essa situação levanta questionamentos sobre a necessidade de novas regulamentações que visem proteger os clientes, que acabam ficando à mercê de empresas gigantes. Entretanto, no meio de todos esses debates, a Sony tem mudado sua estratégia para se tornar ainda maior no mundo de entretenimento. Há alguns anos, a Sony vem mudando sua estratégia e planejando algo ainda maior. Desde 2022, a empresa vem adquirindo outras companhias, como foi o caso da Crunchyroll, que foi comprada por 1,17 bilhões de dólares. Além dela, entre 2022 e 2023, a Sony adquiriu outras empresas a fim de diversificar seus investimentos. Eles adquiriram a Band, uma desenvolvedora de jogos eletrônicos, e a Piximondo, empresa de efeitos visuais e produção virtual que já esteve na produção de Game of Thrones e também nos filmes da saga Velozes e Furiosos. Todas essas aquisições bilionárias fazem parte de algo muito maior que a Sony está planejando. Durante a reunião de estratégia da empresa de 2024, a Sony demonstrou exatamente quais são seus objetivos e estratégias de negócios com foco no entretenimento. A companhia quer deixar de ser vista como fabricante de TVs e videogames e passar a ser uma empresa de entretenimento criativo. Ela nomeou essa nova estratégia como Visão de Entretenimento Criativo, que descreve sua visão de longo prazo para onde ela quer estar daqui a 10 anos, com o olho nos futuros avanços tecnológicos. A Sony detalhou também que em 2021 eles organizaram seus negócios de entretenimento, que são música, jogos e filmes, em uma arquitetura de grupos com o objetivo de gerar mais integração entre todas as suas áreas de atuação.
A ideia da empresa é distribuir suas diferentes propriedades intelectuais, que seriam suas produções autorais em suas diversas plataformas. O foco principal do negócio da Sony vai ser o entretenimento de jogos, músicas e filmes. A empresa também revelou que esses 3 negócios de entretenimento foram responsáveis por aproximadamente 60% das vendas consolidadas da empresa em 2023. Como a Sony está focada em produzir conteúdos originais, ela planeja fazer um investimento bilionário e dividir seu orçamento entre franquias existentes e novas produções até 2025. A empresa planeja criar uma nova plataforma de entretenimento conectando todos os seus serviços, como PlayStation, Crunchyroll, Sony Music, Sony Pictures e muito mais. Ou seja, em apenas uma plataforma, o usuário terá acesso a jogos, filmes, séries, animes e músicas. O planejamento inicial é que os clientes tenham uma ID única de usuário, que poderão ter acesso a esses diferentes conteúdos, com um planejamento integrado. Além de juntar todas as áreas de entretenimento em um único lugar, a estratégia da Sony é conseguir de fato cruzar as áreas de atuação da empresa, como, por exemplo, transformar franquias de videogames em filmes ou séries. Inclusive, eles criaram o PlayStation Productions em 2019, que é um estúdio de produção para estarem envolvidos na adaptação das propriedades intelectuais de jogos para a televisão ou para o cinema. A Sony também afirmou que tem esperança de que a nova plataforma seja amplamente adotada na indústria do entretenimento. No entanto, uma parte do público não gostou tanto da ideia da nova plataforma, pois acreditam que a Sony terá um monopólio ainda maior e muito mais poder em suas mãos, já que isso dará à Sony mais controle e influência. Logo, a empresa definirá os termos e os preços de seus conteúdos, que muitos acreditam que serão incrivelmente altos e condições ruins para os usuários. Por conta disso, muitas pessoas não estão se sentindo confiantes com essa nova plataforma, e agora só nos resta esperar para saber como será a nova plataforma da Sony. Agora me diz, você acha que a Sony terá um bom futuro com essa plataforma ou será que tem chance de surgir um novo processo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso trabalho. Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembre-se de acessar o primeiro link aqui na descrição ou no conteúdo fixado e utilizar o cupom Conhecimento15 para ter 15% de desconto no site da Insider. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!